A coisa que mais impressiona, por exemplo, nos dias atuais aqui no Brasil, impressiona assim, deixa a gente de boca aberta e ao mesmo tempo tendo a certeza que esse povo, sei lá, ou fogem da realidade, vivem num mundo paralelo de fato, ou simplesmente são loucos. Porque como é que você defende o cristianismo, a empatia, porque as próprias religiões elas defendem isso, né? A empatia pelos povos, né? O perdoar por si mesmo. Inclusive a gente está tratando um tema como compaixão. E aula passada a gente trabalhou como isso, né? Você ter a cristandade suficiente de ser possível, de ser capaz de perdoar até torturadores, por exemplo, que o torturador é a pior raça, é a pior pessoa que possa existir na sociedade, né? E a gente ter essa capacidade de perdoar esse tipo de gente. Mas a gente fica abobacado de ver pessoas defendendo a cristandade com uma cruz ou um rosário na mão e ao mesmo tempo pedindo o uso de armas, né? Com essa falsa impressão de achar que você tendo uma arma em casa, você vai estar protegido, né? Quanto mais armas, gente, mais morte. E não se enganem vocês em pensar que é o bandido que traz arma, não. Ah, que é o bandido, o traficante da favela, não sei o quê. Ontem eu estava cutucando o meu cabeleireiro, que eu sei que ele é bolsonarista, eu estava só soltando assim de leve algumas coisas, porque ele estava dizendo, Fortaleza tá muito complicado, né, cara? Muito perigoso esse negócio de facção, não sei o quê. Aí eu de vez em quando soltando a dura realidade, que hoje facção não é quem controla as coisas, quem controla as coisas hoje são milícias. As pessoas têm uma ideia absurda e estúpida de achar que facção é uma coisa, milícia é outra. Milícia hoje controla as facções, e as facções elas só existem porque as milícias deixam que elas possam existir. As milícias elas sugam das facções. E onde é que está a milícia? Dentro do Estado, com farda, com arma, dizendo proteger a lei. Olha o que aconteceu em São Paulo. Já está com uns 2 ou 3 meses. São Paulo era o estado mais violento em relação a atuações de polícia, né? A polícia chegava, normalmente tinha morte. Morte, sei o que eles diziam? Houve conflito com os bandidos. Bastou colocar uma câmera em cada um. Acabou, não tem mais mortes. Me explica o porquê. Antes, toda a operação da polícia, ou quase toda a operação da polícia tinha morte. Agora com a câmera parou. Os bandidos ficaram com medo, foi, da câmera. Nossa, a câmera, eu vou deixar de fazer. Quem são os bandidos no final das contas, né? Gente, eu dou uma pausa aqui porque o espaço do meu celular... Aí eu continuo com esse mesmo vídeo pra gente... Esse assunto é muito longo, eu não vou encerrar esse assunto agora, tá? Só vou dar uma pausa para terminar de enviar esse vídeo. Pronto, voltei. Desculpa, tá, gente? É porque o meu celular não tem mais espaço para 2 vídeos. Eu fico mandando um e travando o outro, enfim. Então, a minha obrigação como professor é essa, de abrir os olhos das pessoas e mostrar que nem todas as verdades contadas por gente de fardo, gente que se diz proteger a lei, gente que se diz honesta, que vai moralizar o mundo, nem tudo é verdade. Às vezes são meias verdades. Às vezes você pega um pedacinho de verdade, inventa um monte de mentira junto, coloca e diz que a narrativa está verdadeira, né? E a minha obrigação como professor é essa, tá? E o pouco de filosofia que eu estudei, eu adorava a figura de Sócrates, que o Sócrates era aquela mosquinha, né, que ficava ali só ali perturbando, falando umas verdades, e quando você fala a verdade, você incomoda, né? Eu sei que isso incomoda muita gente, mas enfim, é a minha obrigação como professor, falar as verdades, falar algumas verdades, né?
Então, já tocamos em alguns assuntos, né? Falei para vocês e dei alguns exemplos que alguns países que adotaram pena de morte para acabar com alguns crimes, na verdade não acabaram, esses crimes continuam aumentando, né? Ah, e é curioso você imaginar um país de cultura cristã, mas ao mesmo tempo defende a arma, defende a pena de morte, defende atirar no povo. Que cristandade é essa, né? Eu me sinto muito mal, não com o local em si, mas com as pessoas em si quando eu vou a uma igreja. Eu me sinto muito mal mesmo. Eu sinto muita hipocrisia, eu vejo muita gente ali hipócrita. E são pessoas que a gente conhece da sociedade, são pessoas que a gente sabe que não tem nada de cristã, né? Que cristandade é essa para defender para você? Porque as pessoas pensam que a igreja é um local de troca. E as pessoas vão lá para rezar e que Deus está esperando que elas rezem para fazer uma troca. Eu rezo para o Senhor, Senhor meu Deus, para o Senhor me dar coisas boas, né? Ou aquelas coisas absurdas, né? Por exemplo, de repente na porta do carro ou atrás do carro, foi Deus que me deu. Deus não deu coisa nenhuma, não. Deus está nem um pouco preocupado com isso. E tem muito empresário que coloca essas coisas, né? Foi Deus que me deu. Na verdade, foi a sua exploração dos funcionários, pagando mal, gritando com eles, pagando pouco e ruim, foi que lhe deu, né? Capitalismo. Vamos falar umas verdades, né? Vamos continuar aqui com a leitura. No final do século XIX, 1800 e alguma coisa, surgiram alguns escritores que começaram a condenar essa coisa de pena de morte, né? Victor Hugo foi um deles, o escritor de Os Miseráveis, né? Inclusive eu tenho um escritor aqui cearense que ele também, no livro, ele fala contra a pena de morte. Deixa eu trazer aqui. O Cabeleira, Joaquim Távora. Isso aqui é uma história real, tá, gente? Uma pessoa que durante a infância inteira ele foi desprovido de amor de família, tal. Professor, lá vem a esquerda, vocês da esquerda defenderem o tadinho do criminoso, tal. Sempre tem esses comentáriozinhos aí estúpidos, né? Mas o próprio Franklin Távora, que é cearense, tá? Estudou em Recife, morou em Recife, tal, mas ele é cearense, ele escreveu a história desse personagem que de fato existiu. Ele virou um jagunço, do cangaço, né? E ele não tinha amor pela vida dos outros. Ele matava por matar, né? Ele acabou sendo morto com 30 e poucos anos, ou 28, alguma coisa desse tipo. Esse livro aqui é muito bom mesmo, tá? O Cabeleira, tá? Que inclusive esse aqui foi um precursor do Lampião, tá? O Lampião teria se inspirado no Cabeleira, tá? Franklin Távora, Victor Hugo, foram alguns escritores que começaram a condenar a pena de morte. Talvez até o Franklin Távora tenha se inspirado no Victor Hugo e no cientificismo. Cientificismo que surgiu ali nesses anos, final de 1800, porque eles começaram a provar que a origem da vida, a origem das espécies, né, lá com... meu Deus. Com o inglês lá, teoria da origem das espécies, que simplesmente isso quebra completamente o pensamento cristão, que as pessoas vieram de Adão e Eva, né? As pessoas evoluíram das espécies, né? Em inglês lá, evolução das espécies. Deixa eu colocar aqui, meu Deus, evolução das espécies.
Cadê o nome da pessoa, meu Deus? Darwin, né? O darwinismo, Charles Darwin, né? Charles Darwin. Vale a pena colocar esse nome. Eu estou já encerrando aqui, tá, gente? A gente continua esse assunto na outra aula. Charles Darwin. O darwinismo, ele traz simplesmente a ideia que nós não evoluímos de Adão e Eva, dos sete dias lá do Antigo Testamento, ou de outras mitologias, até a mitologia grega também traz isso, né? Nós evoluímos das espécies, né? Ele fez um estudo biológico muito interessante e o cientificismo ele traz essas teses, né? Que muita gente tenta dizer, falar o contrário disso, mas até hoje não se provou, né? E o Victor Hugo, ele é contrário à pena de morte, né? Vamos só ler essa parte finalzinha aqui, né? Victor Hugo, poeta e romancista francês do século XIX, escreveu um livro chamado O Último Dia de um Condenado à Morte. Deve ser muito interessante esse livro. Eu tenho alguns livros aqui do Victor Hugo. Inclusive o personagem Coringa, tá? Ele vem de um personagem que o Victor Hugo escreveu, tá, gente? O Homem que Ri, tá? Olhem esse livro, eu tenho esse livro, é um catatal assim, O Homem que Ri, tá? Eu comprei esse livro. O Último Dia de um Condenado à Morte, no qual faz uma bela defesa da abolição da pena de morte. Segundo ele, quem é favorável à pena de morte, na verdade, nunca pensou bem no que ela significa, né? E continua afirmando que há duas possibilidades de julgar a pessoa que está sendo punida. Professor conversou, trouxe muita coisa de outros assuntos, mas a gente deu pouco de verdade. Mas é como eu falei para vocês, esse assunto ele é muito, muito espinhoso. É um assunto que traz muitas ideias de várias ideologias aí, contrárias ou a favor, e é um assunto muito rico nesse sentido, né? Há muito debate nesse sentido. Quer queira ou quer não, já trouxe até 2 livros aqui, ó, Orestes, de Eurípides, e o Cabeleira. Esse aqui falando de leis e esse aqui falando de pena de morte, né? Quer queira ou quer não, são leis, né? Na próxima aula a gente continua, tá bom? Eu já fiz bastante vídeo aqui e eu vou deixar aí algum exercíciozinho para vocês, tá bom? Beijos.